Boa tarde, pessoal. Mais uma aula de projeto de vida. Essa aula eu gravei mesmo em casa para vocês, né? Porque para não atrapalhar no dia que a gente for que eu for gravar a aula para vocês, se estiver online, se acontecer alguma coisa, não tiver barulho lá, eu já vou deixar pronto e vou estar no chat com vocês, tá? A aula de hoje é a continuação, o término da anterior que a gente estava vendo. Na aula anterior a gente estava vendo o tema identidade e propósito, e a aula de hoje é a continuação. A gente vai ver razão de ser e autoconhecimento. Eu vou lendo o texto e vou explicando para vocês, tá bom? E depois a gente vai ver um outro tema, que já vamos entrar no próximo, que é o mundo interior, o poder das emoções, tá bom? Bom, razão de ser e autoconhecimento. Cultivar sentimentos e pensamentos positivos, engajar-se em causas sociais e realizar boas ações são atitudes importantes que dão sentido à existência. Há muitas histórias inspiradoras de pessoas que superaram dificuldades, engajaram-se em causas importantes e conseguiram encontrar uma razão de ser e de existir. Então, a gente vai ver aqui um exemplo da Malala, né? O texto vai mostrar a Malala e o exemplo dela como uma pessoa que foi em busca dos seus sonhos, que se engajou por uma causa, né? E tem uma história para contar, uma história inspiradora, né? Que inspira a gente a buscar os nossos sonhos também. E para isso ela conseguiu encontrar a razão de ser dela, de existir, né? Que é a luta dela para a educação das mulheres, né? No país dela. Entre essas histórias é possível citar a da jovem Malala Yousafzai, que ficou conhecida por lutar pelo direito à educação das meninas em seu país, o Paquistão, que ela é do Paquistão, Oriente Médio. Esse país é dominado por extremistas do grupo Talibã, que, entre outras intervenções, impede as mulheres de frequentar a escola. Então, ela enfrenta uma facção, praticamente, né, de extremistas, pessoas que são contra o direito da mulher ter acesso à educação, e ela sofreu um acidente, um ataque, né, um ataque por conta da luta dela, pela causa dela, né. Então, a luta pelos direitos das mulheres à educação é o propósito da vida de Malala. Mas isso não significa que para ter um propósito de vida é necessário estar envolvido em grandes causas. Fazer a diferença em sua vida e na das pessoas que estão ao seu redor, escolhendo uma vida autêntica e ética, já é um caminho. Então o texto fala que por mais que a gente não tenha grandes causas como a Malala, né, a gente não tenha sonhos tão extraordinários e para concretizar, mas a gente tem nossos projetos e eles são muito importantes. E para a gente chegar lá, a gente pode buscar inspirações, né, como a dela, né? Inspiração de pessoas que alcançaram o seu objetivo através de muita luta, né? E muita mobilização. Aí, tem aqui uma indicação de um filme, né, dela, chamado Malala, que é a direção do David Guverman, produção de Walter Parkes, tem 88 minutos. É um documentário sobre a história da vida da ativista Malala, do ataque que sofreu de um atirador do Talibã e como revide a sua luta pela educação de meninas no Paquistão. Como revide, né? E ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2014 por sua luta contra a supressão das crianças e jovens pelo direito de todas à educação. Então, é um filme, eu não sei, tá dos Estados Unidos, né, 2015, eu não sei se vocês acham no YouTube, é capaz de achar. E aí é uma indicação para quem tiver interesse em assistir, tá? E aí o texto também sugere aqui, que tal agir, né? Ao longo dos capítulos, né, do livro, você conhecerá o que é um projeto de vida e como colocá-lo em prática. As propostas deste box lhe ajudarão nessa elaboração. Para começar, reserve 16 páginas do seu material de registro, 5 para cada módulo. Aqui está falando sobre o caderno de registro de vocês, né? Cada aula você ir fazendo as suas anotações, né? Então, quem tiver interesse no seu diário, né, para ir anotando. E aí ele continua, né? Há um conceito japonês referente ao propósito de vida denominado Ikigai. Essa palavra significa literalmente razão de viver. Iki, viver, Igai, razão. E é utilizada tanto para definir pequenos objetivos diários quanto grandes conquistas da vida. Alguns encontram seu Ikigai e têm consciência dele. Outras
o carregam dentro de si, mas ainda o procuram. O Ikigai está escondido em nós e é necessário uma investigação paciente para chegar até o mais profundo de nosso ser e encontrar. Então, às vezes, a gente tem um desejo, uma vontade, né, de conquistar algo, mas a gente não identificou ainda com esse propósito, com essa nossa vontade, com esse nosso sonho, né, que nos move. Que pode ser uma coisa grande, mas como pode ser apenas objetivos comuns, né? Então, o livro está indicando aqui que é interessante você olhar para dentro de si mesmo e tentar se reconhecer, se conhecer para encontrar o seu objetivo principal, né? Que é o nosso propósito de vida. E aí o texto segue falando sobre a Malala, né? Malala encontrou o Ikigai dela na defesa dos direitos das mulheres pela educação. Para encontrar o seu, é preciso que você entre em contato com o seu eu mais profundo e reflita sobre quem é você. O que você ama, o que você faz bem, quais as ações o mundo necessita e o que você pode fazer nesse sentido. Quais as atividades você pode praticar e receber remuneração por elas, e etc. Ou seja, você precisa refletir sobre suas paixões, missões, vocações, sobre o que deseja para seu futuro profissional, alinhar tudo isso às suas possibilidades e então traçar um planejamento que defina as ações necessárias para alcançar um objetivo. Esse planejamento é chamado de plano de ação e pode ser muito útil para a construção de um projeto de vida, como você verá a partir de agora. Então, para encontrar esse objetivo, você precisa primeiro se conhecer, né? Saber quais são os seus propósitos, ou qual é o seu propósito, e traçar um plano de ação, que o plano de ação também é importante. Só saber o que quer e não agir não adianta. Mas para agir também a gente precisa criar um plano de ação. E aí a próxima atividade, que eu vou deixar para vocês no site, né? No CMSP, para vocês entregarem, é justamente como criar um plano de ação, uma proposta, tá? Chama exatamente assim, como criar um plano de ação. Número 1, estabeleça o objetivo final a ser alcançado, ou seja, qual é a sua meta, onde você quer chegar. Número 2, identifique as metas que devem ser atingidas ao longo do caminho. Então, pequenas metas, né? Pequenos pedaços desse caminho que você quer alcançar. Número 3, deixa eu virar para cá a câmera. Acho que aí fica melhor. Número 3, liste as tarefas a serem realizadas e os recursos necessários para isso, se for o caso. Então, se você precisar fazer uma lista, né, do que você quer alcançar, quais os caminhos que você quer traçar até chegar lá, você lista essa tarefa. 4, defina prazos para a execução de cada uma dessas tarefas. Então, você listou uma tarefa, sei lá, eu preciso fazer um curso para me preparar para o vestibular. Então, você coloca lá primeira etapa do seu caminho, porque o fim do caminho é uma faculdade, formar numa faculdade federal. Então, uma etapa do caminho, você traça lá. Um cursinho pré-vestibular, né? O tempo que eu vou gastar para fazer esse curso, como eu posso me preparar para isso, né? Horários de estudo. Então, é isso. Esse é o plano. 5. Faça um esquema visual para o seu plano de ação. Então, traça bonitinho, deixa anotado em algum lugar, seja digital ou analógico, né? Acompanhe, número 6. Acompanhe com frequência as ações executadas. Veja se você não está saindo do caminho, veja se você está indo por o caminho que você traçou mesmo, né? E 7, por último, avalie o resultado, levando em consideração o objetivo estabelecido inicialmente. Qual era o seu objetivo e como você... o que você fez para alcançar esse objetivo? Você conseguiu seguir os caminhos que você traçou? Então, esse é o plano de ação que você pode criar para alcançar o seu projeto de vida. Que, como nós falamos no começo, pode ser uma coisa muito grande, maior, que envolve a sociedade, como pode ser apenas o seu próprio projeto, né? O seu projeto de trabalho, de realização com a sua família, enfim, aquilo que você traçar para você, né? A escola vai te ajudar com isso. Então, essa é uma das atividades para você refletir sobre o seu plano de ação. A atividade da aula anterior e dessa está na página 19, que eu também vou mandar o PDF. E ela fala o seguinte: na primeira, leia a tirinha a seguir.
Então, vou ler a tirinha e tentar explicar para vocês. Só um minuto. Leia a tirinha a seguir. A tirinha fala assim: você está ficando para trás? Você está ficando para trás. Aí o outro fala: mas eu não estou em nenhuma competição. Aí o colega fala de novo: mas você precisa ser melhor que os outros. Aí o outro responde: eu não quero ser melhor que ninguém, só quero ser feliz fazendo o que eu gosto. Vou mostrar a tirinha para vocês, é essa aqui. Ver se eu consigo dobrar. Tá? Essa é a tirinha. Então, aí você vai fazer a atividade. Como você relaciona a conversa dos personagens à construção do seu projeto de vida? Você vai refletir aí sobre isso. Então, para você ter o seu projeto de vida, ele é apenas uma forma de realizar a sua felicidade ou ele é uma competição com os outros? Né? Você está competindo consigo mesmo ou com os outros? Né? É legal a gente refletir sobre isso. A segunda é: escolha uma pessoa da comunidade ou do seu ambiente familiar ou escolar que se dedica ao bem comum. Ou seja, faz projetos sociais, ajuda outros grupos, né? E descreva as suas características e a maneira como ela atua. Como ela age, né? Como é que ela planeja isso. O que você pode concluir sobre as ações dessa pessoa? É possível relacionar a atuação dela e a da Malala? Tá? E você faz essa pesquisa. A terceira: em sua escola ou comunidade, você identifica situações em que há preconceito, violência ou exclusão em relação a um grupo específico de pessoas? É uma pergunta, se você identifica ou não. Aí a letra A. Escolha uma entre as situações indicadas. Letra A. Continuando, então. Escolha uma entre as ações identificáveis, que é a que você identificou antes, né? Se você vê situação de preconceito, violência ou exclusão. Converse com os colegas e veja se eles concordam com você. Eles apresentaram alguma situação que você não havia desconsiderado? Por que você acha que isso aconteceu? E a C. Agora você atuará de forma a minimizar o problema selecionado. Para isso, observe o exemplo a seguir e elabore um plano de ação. Vale lembrar que há diversos tipos de situações de preconceito e discriminação, havendo assim diversas maneiras de reagir a elas. O exemplo apresentado trata-se apenas de uma situação possível. Então aqui a gente tem um plano de ação de combate ao preconceito, né? Que você vai pôr em ação a partir de ter identificado os preconceitos aqui da questão anterior, tá? Plano de ação de combate ao preconceito, vou mostrar para vocês, mas eu vou mandar, tá? Esse aqui. Eu vou mandar para vocês. Objetivo: conscientizar as pessoas da importância do respeito e da igualdade. Ação desse plano: desenvolver uma campanha de conscientização sobre o assunto que envolva a distribuição de material impresso, organização de palestra com especialistas e mostra de vídeos. Recursos necessários, né? O que você vai precisar para fazer isso? Material para elaboração de conteúdo impresso e espaço para realização de palestra e projeção de vídeos. Qual é o prazo, né, que você tem para fazer isso? Só um minuto. Continuando, então. Recursos necessários, material para elaboração do conteúdo impresso e espaço para realização da palestra e projeção de vídeo. Prazo: pode ser definido em conjunto com todos os apoiadores, né? Professores, colegas de sala e outros membros da comunidade escolar, familiares, especialistas no assunto. Então, essa foi a nossa primeira parte da aula sobre, recapitulando aqui, essa primeira parte foi sobre razão de ser e autoconhecimento. Tivemos o exemplo da Malala, né? Aí um plano de ação com 7 requisitos aqui para você botar em ação um plano, né? E na prática, que é uma liçãozinha aqui com uma charge e umas questões sobre o plano de ação de combate ao preconceito para vocês treinarem a questão do plano de ação, tá? E aí na segunda parte da aula a gente vai ver o tema o mundo interior, poder das emoções, tá certo? Então a gente fez uma parte e eu vou fazer a outra com esse outro tema para vocês, poder das emoções, certo? Então nós já voltamos, só um minuto.